Então o Ron White dizia o seguinte: se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso está no YouTube, ele pediu permissão de escavar. Onde seria debaixo do Gólgota. E ele foi baixando, até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse algum lugar onde você tivesse uma marca onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. Sei. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a Arca da Aliança. E cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando. Ele fala: eu vi a Arca da Aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança. Não foi só sobre a terra. Nunca ninguém mais escavou? Tá fechado lá. Ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Então, Por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o templo para trazer. Entendeu? Outros dizem que que está na Etiópia, e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca como fizeram todos os outros. Eu não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que está lá debaixo da Gólgota. Procura lá depois, Ron White, te mando. É lindo, é assim, o vídeo a imagem não é bonita, porque é muito antigo, mas é sensacional. Qual é o simbolismo da Arca da Aliança? A Arca da Aliança... Finais. Boa pergunta, era o que eu falei, guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei, sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo maior... Bezerro de ouro, aquele bebendo, prostituição. Augusta, baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda, Deus falou para ele: você quebrou? Você vai ter que escrever com a sua mão. Então a segunda foi ele que refez. Que refez. Escreveu lá, carved, né? Como é que é? Esculpiu. Bom, as tábuas da lei são a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou: o que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés, a primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. O segundo elemento que tinha lá era a vara de Arão, que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falaram: por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava: não, foi Deus que mandou. Não concordo. E Deus falou para ele: então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, né, das 12, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses 12 cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os 12 cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus.
Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Nunca entendi direito. Ma é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Mas é. Você pode falar no hebraico, mas é. Ou maná. Que é isso? Que isso? Por quê? Porque de repente eles começaram a ver um negocinho que caía no chão. Eles, o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? Fala para Moisés, ó, lá no Egito a gente comia melões, comia carne, agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então o que tinha dentro da arca? A arca representa o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os 2 querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus. Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, né, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele para outro líder, e para a provisão que Deus deu, eles chamaram de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas, porque o sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Kippur, na verdade, é Yom Kippurim. Kippur é cobertura. Aquele é kippá, né? Ah, olha só. Mas também é da mesma raiz. É mesmo? Não é? Cobertura. Mas Yom Kippur, ou Kippurim, é o dia da expiação, em que os pecados da nação são cobertos. O bode expiatório não era isso também? Era um o bode expiatório, que na verdade tinham 2 bodes. Tinha o bode que era entregado para Azazel. Que é um demônio? É um demônio. Porque o sumo sacerdote vinha e impunha as mãos sobre os bodes vivos. O primeiro deles, eles degolavam. Esse é o expiatório. Tá. E esse era o sangue que ia lá para o... o expiatório eu achei que era o que é mandado para longe. Aquele também é chamado de expiatório, porque ele também vai morrer. Mas ele era jogado de cima de um precipício. Esse que o que era degolado. Levado para longe. O degolado o sangue vai para a arca. Tá. O outro é levado para longe, para o deserto, e ele é jogado para Azazel, né? Jogado lá de cima. Com todos os pecados. Com todos os pecados, porque ele impôs as mãos sobre a cabeça e transferiu os pecados. Caramba. Entendeu? Só que tinha também sangue, tinha mais sangue, tinha sangue de touros e tal. Mas por que Azazel? Azazel é o nome de um demônio. Então, mas era como se fosse Por quê? uma oferta para ele? É pagar o preço, na verdade. Porque, veja, isso é uma coisa complicada. Né? Porque... A Bíblia diz que Jesus pagou os nossos pecados, mas pagou para quem? Para Deus. Para Deus. Mas Satanás, usando a figura vamos dizer assim, do direito, Deus é o juiz. Jesus é o advogado. Satanás é o acusador. Então, ele sempre vai usar da lei para reivindicar alguma coisa. Eu até digo, eu tenho uma frase que eu digo: Deus não faz sem fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus, Deus não vai agir. O diabo não faz se não tiver o pecado. Faz sentido. Ele precisa de um pecado. Do pecado para ter autoridade. Legalização para ele fazer. Então, ali não é que era pagar para Azazel, era para dizer, olha, tá pago. Tá pago. Esse inocente está morrendo pelos pecadores. Você não vai tocar nos meus filhos. Nos pecadores, porque eles estão agora libertos, né? Isso é o que é chamado a morte vicária.
vicaris, né? O vigário, né? O que é o Sei. vigário? Do latim é substituto. A gente sabe que o substituto é Jesus. Mas Jesus, ele foi representado por por sacrifícios todos Então, que e tinham. por que no passado essa antiga lei, não sei como chama, eram animais, era sangue e Então, depois veja, vira... desde que Adão pecou, o que ele fez? Roupa para si de folhas de figueira. É, E Deus falou, não. Por que você se esconde? Ele estava com medo. E ele se sentia nu. O que Deus fez? Deus mata 2 animais e faz uma cobertura, uma roupa para eles de pele de animal. Ali é a primeira evidência de que para que houvesse o perdão, o sangue de um inocente tinha que ser derramado. E o que cobriu os dois foi a pele de um inocente que morreu. Ali é a primeira profecia de Jesus. Depois, quando Caim e Abel vão fazer as suas ofertas, ali tem 2 aspectos, o aspecto temporal e o aspecto de que um ofereceu o fruto do seu trabalho. O texto de Gênesis 4 fala que depois no final de um tempo veio Caim e ofereceu do fruto da terra. Isso representa a salvação pelas obras. Ele que plantou, ele que colheu. Abel... E aí fala que Abel ofertou a primícia do seu rebanho. Ou seja, Abel sacrificou o primeiro cordeiro que nasceu do rebanho dele. Então, primeiro, Abel nasceu, ele já foi, entregou e sacrificou. Então fala de tempo, de dar primazia, de dar maior importância. Caim não, foi no final de um tempo. Era como se ele tivesse feito tudo que ele tinha que fazer. Bom, tem que dar uma oferta lá para Deus, então. E a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. E a teologia diz que é tanto pela questão temporal, um valorizou muito, porque deu o primeiro lugar, mas principalmente pela questão de que Abel trouxe um sacrifício de sangue. Daí dá para a gente ter uma inferência que, na verdade, Deus orientou para Adão e Eva. Quando vocês forem fazer a oferta de sacrifício, e os rabinos dizem que o tempo certo era exatamente o tempo do Yom Kippur. Entendeu? Então, todo ano, naquela época, eles tinham que trazer um animal inocente para derramar sangue. Mas por quê? É tipo uma regra criada pelo próprio Deus? É uma metáfora. É uma metáfora Porque a Bíblia diz... ser humano entender alguma coisa? Porque a vida está no sangue. É uma vida por uma vida. Entendi. Romanos diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também pelo sacrifício de um justo veio a vida eterna para